Olá, nessa videoaula vamos falar sobre vetores. Vamos ver como podemos criar vetores, as operações com vetores. Então, inicialmente, vamos entrar com um vetor linha. Vamos considerar um vetor x, cujos elementos é 1, 2, 3 e 4, vetor linha. Então, para a gente entrar no Scilab com esse vetor, vamos colocar os colchetes e tem duas maneiras de separar os elementos. Nós podemos separar por espaço, então 1, espaço 2, espaço 3, espaço 4. Aí eu fecho o colchete e dou Enter. Essa é uma maneira. Uma outra maneira é usando a vírgula. Então eu vou colocar aqui o colchete, coloco 1, aí vírgula 2, vírgula 3, vírgula 4. E fecho o colchete e dou Enter, vai resultar no mesmo vetor. Esse é o vetor linha. Agora, se for um vetor coluna, vamos chamar um vetor y aqui, e vamos considerar que esse vetor ele tenha os seguintes elementos: 5, 6, 7 e 8. Então eu posso separar esses elementos de duas formas. Eu posso separar dando Enter, então eu entro com o primeiro elemento 5 e dou um Enter. Aí depois 6, Enter, 7, Enter e 8. Aí eu fecho o colchete e dou Enter para obter o vetor coluna. Vou dar um CLC aqui para limpar a tela. E vamos ver uma outra maneira de criar esse vetor coluna, cujos elementos é 5, 6, 7 e 8. Então aqui no caso eu vou colocar 5, a outra maneira a gente usa o ponto e vírgula. Aí 6, ponto e vírgula 7, ponto e vírgula 8 e fecho o colchete. Uma outra maneira de criar vetores é, por exemplo, você tendo um primeiro elemento do vetor e depois você tem um incremento, por exemplo, um incremento de 0,5. Então eu vou criar um vetor dessa forma: 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5 e assim por diante. Então eu vou colocar o primeiro elemento, que é 1, coloco 2 pontos e coloco o incremento, que no caso aí é 0,5, e depois eu coloco a limitação para o último elemento, que no caso aqui vamos colocar 4. Dando Enter, ele vai mostrar esse vetor linha, que ele é formado justamente por esses elementos com incremento de 0,5. 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5 e 4. Não necessariamente o último elemento, no caso aqui que foi o 4, ele vai aparecer. Por exemplo, se meu incremento fosse de 0,7, né? Então o último elemento não seria o 4, aqui seria 3,8. Vamos limpar a tela aqui e vamos colocar um vetor W. E eu quero que nesse vetor W eu tenho os elementos que comecem no 5 e vá até o 8, com incremento 1. Então, quando o incremento é 1, não precisa colocar esse incremento. Basta colocar 5, que é o primeiro elemento, e o último, que é o 8. Então, a gente vai formar esse vetor linha. Uma outra coisa que é importante é, por exemplo, eu tinha o vetor y, que era um vetor coluna. Se eu quero transformar esse vetor coluna no vetor linha, eu coloco y e coloco uma aspa simples aqui. Então aí a gente vai transformar o vetor coluna no vetor linha. É como se fosse, se fosse a transposta. Vou dar um CLC aqui para limpar a tela. E uma outra função que é importante é a função linspace. Então vamos formar um vetor, vamos chamar esse vetor de B aqui, por exemplo. Vamos iniciar aqui a função linspace. Então eu vou abrir o parêntese. Nessa função linspace, vamos supor que eu queira montar um vetor
cujo primeiro elemento é 0, o último elemento é 10, e eu quero colocar, quero que esse vetor tenha 5 elementos linearmente espaçados. Então eu entro com esse comando, repetindo aqui o comando linspace. Esse 0 aqui vai ser o primeiro elemento do meu vetor, o 10 é o último, e o 5 é a quantidade de elementos quantidade de elementos linearmente espaçados que esse vetor vai ter. Então, no caso, ele cria esse vetor linha dessa forma. Falando agora sobre as operações. Então, vamos supor, eu tenho o vetor x aqui e o vetor y. Um é vetor linha e outro é vetor coluna. Vou apagar a tela aqui para a gente fazer a seguinte operação: x mais y. Aí é claro que vai dar um erro aqui, justamente porque está tendo uma inconsistência aqui entre linhas e colunas. Então a soma, a subtração de vetores, é claro que ela tem que ser feita somente se os vetores forem do mesmo tipo. Então não dá para somar x com y aí. Mas vamos supor, eu tendo o vetor x e tendo o vetor w, por exemplo, eles são do mesmo tipo. Então aqui dá para fazer a soma x mais w. Também dá para fazer a diferença aqui, x menos w. Agora, se eu fizer o produto aqui, x vezes w, vai dar um problema, justamente porque, no caso, nós estamos tratando de produto de matrizes. É uma inconsistência aí nesse tipo de produto. Esse produto não pode ser efetuado. O que a gente pode fazer aqui, vamos colocar o vetor x e o vetor w, é o produto de elemento por elemento. Então, por exemplo, aqui eu vou criar um vetor que o primeiro elemento vai ser 1 vezes 5, o segundo elemento vai ser 2 vezes 6, o terceiro elemento vai ser 3 vezes 7 e o quarto elemento vai ser 4 vezes 8. Como a gente vai fazer isso? A gente vai utilizar, apagar a tela aqui, a gente vai utilizar o operador ponto. Então eu vou colocar x, aí eu vou colocar ponto e vou colocar aqui o vezes, o asterisco, e depois o w. E ele a gente vai obter esse vetor, que é justamente o resultado do produto aqui de 1 vezes 5, que deu 5, aí depois 2 vezes 6, que deu 12, depois 3 vezes 7, que deu 21, e 4 vezes 8, que deu 32. Então o operador ponto é utilizado com outros operadores, por exemplo, multiplicação, divisão, potência, sempre que eu quero realizar operações elemento a elemento. Por exemplo, vamos colocar aqui o vetor x, o vetor w, e eu quero que os elementos de x sejam elevados aos elementos de w, aos correspondentes elementos de w. Então eu vou colocar x, o ponto, aí aqui no caso o chapeuzinho da potência, e depois o w. Então a gente vai obter esse resultado aqui. Vamos apagar a tela, vamos fazer um outro exemplozinho aqui. Colocar x, ponto, e vou multiplicar os elementos de x pela raiz quadrada dos elementos de w, e a gente vai obter esse resultado. Então, nesta videoaula nós vimos como construir um vetor, algumas funções como o linspace e as operações com vetores. Numa próxima videoaula vamos continuar com essa parte de vetores e matrizes. Até a próxima.